A paz do Senhor Jesus, a hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação, meus irmãos. Glória a Deus por tudo na nossa vida. Deus, ele é muito maravilhoso. Deus, ele é muito fiel. E nós louvamos e agradecemos, né, ao nome santo do Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, por mais uma oportunidade de estar glorificando o nome santo do Senhor Jesus aqui no nosso maná. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levante a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar se tornou em seco e as águas foram repartidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na coluna de nuvem, e na nuvem viu um campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios, e tirou-lhes as rotas dos carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer, e aos egípcios ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros e todos o exército de Faraó, que o haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Amém. Uma leitura bem longa, não é? Mas eu não poderia deixar de ler esta palavra, não é? Que fala sobre o que? De fé. O Senhor falava, quando eu comecei a ler aqui, no versículo 15, o Senhor falava de fé. Exercite a sua fé. Por que o Senhor estava dizendo isso? Porque aqui no versículo 15 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Como? Marchar para onde? Não tinha mais para onde marchar, pois na frente do povo tinha o que? O grande mar, e atrás vinha Faraó. E quando o Senhor diz isso, diga a eles que marchem, o mar ainda estava lá no cantinho dele, né? Então não tinha para onde andar, não tinha para onde ir.
né? E ali o Senhor dá uma lição muito grande para nós e para aquele povo, uma lição de quê? Exercite a sua fé. Veja, meus irmãos, aí a situação em que você está passando, veja se tem um mar na sua frente, ore ao Senhor, exercite a sua fé, peça ao Senhor que abra este mar, que abra, que resolva esta solução. E você, meus irmãos, não vai ficar parado, você vai ficar com toda a sua fé em alta, você vai ficar, meus irmãos, fazendo a vontade do Senhor. Veja que Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Meus irmãos, no mundo espiritual, aquele mar já estava aberto. Sabe, no mundo espiritual, aquela bênção já tinha sido dada. Por isso que o Senhor diz: por que você clama a mim? Ande, né? Ande. O problema, meus irmãos, é quando a gente começa a fazer a vontade do Senhor, a gente vê as dificuldades, a gente vê o mar da vida, não é, ali agitado, e a gente começa a desanimar. Quando a gente começa a fazer algo para o Senhor, que alguém começa a se levantar, que alguém começa a ser usado pelo inimigo, ali a gente não quer mais fazer a obra, a gente desanima, a gente não quer mais fazer a nossa parte. Aqui a gente diz: não, eu já fiz de tudo. A gente é mais exagerado, né? Ainda mais exagerado, dizendo: eu já fiz de tudo. Não fez nem a metade do que era para fazer, né? Logo no primeiro baque cansa. Ah, eu não vou fazer mais, eu não vou orar mais. Não orou nem metade do que é para orar. Não jejuou nem metade do que é para jejuar. Não fizemos nada. Quem já fez tudo, meus irmãos, foi Jesus. Ele já fez tudo, meus irmãos. Olha, que a gente tenha noção do que é fazer tudo. A gente não fez tudo ainda. Nós não fizemos. Tenha certeza, porque se nós já tivéssemos feito tudo, certamente Deus já teria nos levado, meus irmãos, não é? Ele já teria nos levado. Então, a gente não fez nem metade do que era para fazer, né? Então, que a gente, meus irmãos, permaneça fazendo a vontade do Senhor. Aqui no versículo 15 diz: e tu, com Moisés, levante a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para os filhos de Israel, passe pelo meio do mar em seco. Ele tinha que fazer a parte dele. Assim como eu e você temos que fazer a nossa parte. E a primeira coisa, meus irmãos, é exercitar a fé para ver este mar se abrir. A primeira coisa é ficar em alta na presença do Senhor, é ficar com a sua fé acima de tudo, por mais que tudo esteja dizendo que não vai dar certo. É a luta ali, como diz o nordestino, no meio da canela. E a gente crendo, eu creio, o Senhor vai fazer a vontade dele, o que ele quiser. Não é eu insistindo em uma oração do jeito que eu quero, porque certamente não vai ser assim. O Senhor me faz lembrar quando eu e meu esposo estávamos planejando, orando por anos, não é? A nossa chegada aqui em São Paulo e aqui no estado, né, de São Paulo. E nós oramos por muito tempo, nós planejamos, e quando já estava próximo, não era, da gente vir ali, a gente renovava aquilo, e meus irmãos, aconteceu completamente diferente do que nós planejamos, né? Aconteceu completamente diferente. Então, meus irmãos, que a gente ore pedindo a vontade do Senhor. Senhor, eu entrego este negócio e eu quero saber qual é a sua vontade. Faça a sua vontade, espere a vontade do Senhor, não a sua, porque, meus irmãos, vai acontecer, porém é do jeito que Deus quer. Tudo foi do jeito que Deus queria. Eu orava com meu esposo, conversávamos e ele viria para cá, não é? E era diferente. Nós conversávamos, nós queríamos que todos nós viessem junto e as coisas foram do jeito que Deus quis, né? Eu queria que ele tivesse ido me buscar e Deus fez com que eu viesse
junto com meus filhos, preparando todas as coisas. Teve ali experiências espirituais naquela viagem, né, que eu carrego. Eu recordo até hoje, né? Quando Deus está na frente, meus irmãos, tudo ocorre do jeito que Ele quer. Não se surpreenda, não fique assim, meu Deus, eu orei tanto por isso e aconteceu outra coisa. Aconteceu as coisas do jeito que Deus queria e foi até melhor, porque hoje nós temos mais o que força, confiança em Deus. O Senhor nos fez valente. O Senhor nos faz brilhar, meus irmãos. O Senhor brilha em nós. O Senhor nos faz ficar mais forte na presença dEle. Então, meus irmãos, vamos entregar a Ele as coisas. O mar vai se abrir. As coisas que não aconteceram em 2024 irá acontecer conforme a vontade de Deus no ano de 2025. O Senhor vai fazer a vontade dEle. Nunca se esqueça de pedir a vontade do Senhor. Nunca se esqueça que Deus tem o querer e é o querer dele que prevalece, é o querer dele, é a vontade dele que vai acontecer e não a minha, não a sua. Não fique frustrado quando você orar uma coisa e acontecer do jeito que Deus quer, pois Deus sabe o que é melhor para nós. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, nos ensine muito mais, fale muito mais conosco, traga muito mais testemunhos aqui, não é, para o nosso maná, que a gente comece a trabalhar com mais força ainda, com mais vontade ainda na presença do Senhor, porque é para o Senhor. O nosso maná, meus irmãos, não é meu, não é seu, é do Senhor. Este canal, este trabalho é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos ensine, fale mais ao nosso coração sobre toda a palavra dele. Amém.